Boa noite a você, internauta, que nos acompanha, sempre aqui nesse espaço de EPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Estamos retomando os debates aqui da Anesp, os debates sobre políticas públicas, sobre temas que estão na pauta do debate brasileiro hoje em dia. Já trouxemos aqui muitos temas no ano passado, como lei de imigração, como política de biocombustíveis, lei Rouanet, a questão de intervenção federal nos estados. Muita coisa já foi discutida e hoje o tema da discussão é inovação e controle. Qual é o ponto ideal da inovação e do controle dentro da administração pública? Esse tema está na pauta porque acabou de ser aprovado no Congresso Nacional o PL 7448, que prevê uma nova regulamentação para essa relação do controle com a gestão. O projeto ele insere vários dispositivos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E o projeto ele busca dar segurança jurídica para o tomador de decisão, para o gestor público que se arrisca e que busca fazer melhor no seu dia a dia. Por outro lado, os órgãos de controle acreditam que isso aí também pode dar margem para a ação de gestores mal intencionados, vulgo corruptos. Então, a crítica vem muito nesse sentido de dizer que isso dificulta a ação dos órgãos de controle. Então, o que a gente tem que debater é qual o ponto de equilíbrio, qual o melhor caminho, até que ponto a gente pode chegar na melhora da gestão sem prejudicar os órgãos de controle e até que ponto os órgãos de controle podem agir sem também atravancar toda a gestão pública no Brasil, que quem perde com isso sempre é o cidadão. Quem perde com a inoperância do Estado, seja por má fé, seja por incapacidade de prestar aquele serviço público, de realizar aquela política pública, quem sempre perde é o cidadão. Então, nós vamos começar aqui o nosso debate hoje, sempre trazendo aqui especialistas em políticas públicas e gestão governamental, membros da nossa carreira que trabalham com isso aí, trabalham com questões dessa área e que vão aqui nos brindar com o seu conhecimento, a sua experiência nesse debate. Lembrando que o debate é transmitido ao vivo aqui pelo Facebook e você que nos acompanha ao vivo pode fazer participação, fazer perguntas aí pelo chat, logo abaixo do vídeo, você encontra aí o chat, né, onde você pode comentar e fazer perguntas e, na medida do possível, as perguntas serão todas levadas ao ar, né? Então, eu vou começar aqui perguntando, ao meu lado aqui, a Regina Luna, né, que é a nossa colega da segunda turma. Regina, como que que está hoje a relação do controle com a inovação dentro da gestão pública? Está uma relação equilibrada? Precisa fazer algo para melhorar? Como que está isso? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos pensar um pouco, antes de entrar na questão, né, de inovação e controle, vamos pensar um pouco no tipo de problemas que a administração pública precisa enfrentar. Problemas bem resolvidos, problemas que você tem uma caixinha de ferramentas, ou você tem já uma norma bem estabelecida, esses problemas eles não são exatamente o cerne dessa área do Estado de melhorar o desempenho, enfim, de procurar atender de forma proativa aos interesses da sociedade ou de planejar ou de prever os desafios que essa sociedade vai enfrentar daqui a algum tempo. Os problemas que realmente fazem o gestor público perder o sono, acordar às 4 horas da manhã com vozes berrando na cabeça, são aqueles problemas que a gente chama na literatura de wicked problems. São problemas não estruturados, são problemas para os quais você não tem uma resposta pronta, você não tem uma teoria que explica todas as causas e efeitos. E é nesse contexto de problemas complexos, de problemas que não se resolvem apenas em uma caixinha, ou em uma estrutura, ou em um ministério, ou em uma secretaria, mas são problemas que invariavelmente transitam em diversas áreas e têm diversas formas de compreensão. São esses problemas que realmente provocam a administração e fazem com que o Estado precise sair da sua zona de conforto, sair das suas normas pré-estabelecidas, dos seus procedimentos padrão e procurar inovar. Não se resolve um problema, por exemplo, como uma epidemia de um vírus novo de gripe, olhando para trás e vendo como a gente resolveu ou não resolveu bem uma questão referente a disseminação de uma determinada doença bem conhecida. Tá?
Se isso fosse possível, nós não teríamos epidemias de dengue e não teríamos a sucessão de epidemias de gripe que a gente vê por aí. Tá? São problemas que não necessariamente vão ter uma solução, mas que é possível que o Estado intervenha para mitigar. E nesse trabalho de tentar descobrir qual é a real capacidade do Estado de resolver ou diminuir os efeitos negativos de um determinado problema, que a gente precisa inovar. E a inovação, por definição, é quebrar as normas, é quebrar as regras, é você pensar de uma forma diferente como resolver aqueles problemas. E aí a gente vai pensar em questões que estão colocadas hoje na sociedade. Como é que a gente resolve uma questão, por exemplo, que é o direito de as famílias educarem seus filhos em casa? Hoje, na nossa construção, digamos assim, de políticas públicas e nas normas que regem o acesso ao direito de educação, se eu, Regina, resolver que eu não quero que meus filhos frequentem a escola e eu vou educar os meus filhos em casa, eu vou ser denunciada junto ao Conselho Tutelar. Não interessa quão capaz eu seja de fazer isso em casa. Eu não posso, eu tenho que seguir uma determinada norma. Por que não pensar em outras formas? Por que não sair um pouco desse estado de coisa? Sempre se fez assim, por que a gente vai mudar? Estou pensando numa coisa pequena, vamos pensar numa outra questão mais, digamos assim, né, que realmente envolva o fôlego das 3 esferas da federação. Por que não pensar numa forma de trabalhar a segurança pública ou de trabalhar questões referentes à saúde nos 3 níveis? Para isso, a gente vai precisar realmente quebrar um pouco, né, a estrutura que está aí montada e sair, né, criar novos caminhos. A inovação vai ser necessária para o governo para enfrentar os problemas que vêm por aí, com o avanço das tecnologias, com a inteligência artificial, com o futuro do mundo do trabalho, e pensando, né, de uma forma mais, digamos assim, mais ampla, o controle tem que atuar junto, e não com uma lógica de que se o gestor está indo contra o que sempre foi, ou se ele está procurando sair dos esquemas pré-estabelecidos da gestão, é porque ele está mal intencionado. Não, o controle tem que atuar junto da gestão no sentido de procurar um ponto de equilíbrio e garantir essa segurança. Acho que o grande ganho que essa discussão, a discussão do PL 7448, vem trazendo para a gestão hoje, não é tanto o juridiquês, por assim dizer, né? Se é ali mesmo na lei de introdução às normas do direito que tem que constar esse tipo de determinação, se não teria que ser uma outra lei. O grande ganho é por que chegamos ao ponto de precisar discutir uma norma que coloque a gestão não no mesmo patamar, mas num patamar menos desfavorável em relação ao controle. O que aconteceu com a gestão em todo esse tempo, desde a Constituição de 88 e antes até, para a gente chegar nesse ponto? E aí, não quero esgotar totalmente o assunto, há perguntas que os internautas estão mandando, a gente pode e deve fazer um rodízio entre nós aqui nessa discussão. A questão há claramente uma assimetria de poder, de informação, de conhecimento na administração, em relação ao problema que se enfrenta, em relação aos efeitos que esse problema pode ter e mesmo em relação aos efeitos que uma solução que o governo desenhe para solucionar esse problema, por políticas públicas, por programas, venha a ter. E, nesse momento, é preciso que o controle, de um modo geral, tanto o controle interno quanto o controle externo, que atuem em conjunto na busca de uma
um ambiente que seja favorável à busca de soluções novas, à busca de inovações, e que não tenha essa pressão de, se você errar, você não apenas é responsável, você é culpado, né? Essa coisa da culpa, essa coisa de colocar um medo na mão de quem decide. Não dá para viver com medo, né? Você não consegue trabalhar, você não consegue viver só pensando nas coisas que podem dar errado e nas consequências que isso vai ter. É preciso ter um mínimo espaço para testar, para inovar e mesmo errar, sem essa pressão maluca, né, de que com um erro qualquer você vai ser condenado ao 7º ciclo do inferno, onde se é que ele existe, né, da administração pública. Bom, Regina, eu peço desculpa aqui que por uma falha técnica, tradicionalmente no começo, antes de passar a palavra a primeira vez, a gente lê o currículo resumido. Só que como não tinha entrado a tela aqui, eu estava sem o seu currículo, mas eu vou ler rapidinho aqui. A Regina Luna, ela é graduada em Relações Internacionais e Ciência Política pela UNB, mestre em Ciência Política e doutora em Comunicação também pela UNB. Ela já exerceu cargos na administração pública, entre eles assessoria parlamentar do Ministério do Planejamento, diretora do Departamento de Modelos Organizacionais e Força de Trabalho, dos setores de infraestrutura e articulação governamental, também do MP, e atualmente é coordenadora geral de pós-graduação stricto sensu na nossa ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Então, feita a correção, vou passar aqui agora a palavra também para o nosso colega, o Cristiano Hecker. Cristiano, que é graduado, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela USP, membro da carreira de PPGG, da 10ª turma, já foi secretário de Gestão Estratégica do Conselho Nacional do Ministério Público, secretário de Logística e TI do Ministério do Planejamento, secretário de Modernização e Gestão Estratégica do Ministério Público Federal. Atualmente é assessor técnico na Câmara dos Deputados. Cristiano, isso que a Regina falou, muito assim, como a coisa funciona, a gente vê isso na prática mesmo, esse conflito que existe hoje em dia. E você tem assim, alguns casos práticos, como é que ele está ali na ponta, como é que a gente vê esse choque entre controle e gestão acontecendo lá na ponta? Okay. Boa noite, Alex, boa noite, Regina, boa noite a todos que nos assistem pela internet. Acho que eu queria parabenizar a Anesp pela iniciativa desse debate, que acho que vem num momento muito oportuno. Eu acho que é importante, Alex, logo de cara, quebrar aí uma ideia de que nós estamos falando de inovação versus controle, ou gestão versus controle. Na verdade, nós estamos trabalhando juntos, gestão e controle, em prol de uma administração pública que tem se aperfeiçoado nas últimas décadas, a gente precisa reconhecer isso, mas que precisa avançar muito ainda, e é disso que nós estamos conversando quando falamos do PL 7448 e de toda essa construção de uma institucionalidade que vai dar mais segurança e mais respaldo para a atuação do gestor público bem intencionado, sem deixarmos de combater aqueles corruptos, aqueles que agem de má fé na administração, né? É importante destacar que hoje existem duas palavras que são o estado da arte na administração pública: inovação e gestão de riscos. E não é por acaso, né? Como a Regina falou, a gente vive na era da inteligência artificial, a gente vive na era das mudanças disruptivas, e isso exige que a administração também se aproprie de um novo modus operandi, né? O professor Thomas Friedman diz que ficar parado hoje significa morrer, né? Hoje a gente só consegue equilíbrio em movimento. E esse movimento não pode se prender a velhos modelos de atuação, e aí que entra a inovação, porque nós precisamos o tempo todo estar experimentando formas diferentes de atuar. Agora, quando a gente está falando de administração pública, evidentemente nós estamos gerindo recursos que não são nossos, são recursos da sociedade, então nós precisamos inovar sim, mas com toda a segurança e com a gestão adequada de riscos para que se maximize os benefícios em prol da sociedade, né? No final de 2016 foi criada a Rede de Inovação na Administração Pública. Essa é uma iniciativa
iniciativa conjunta do Ministério do Planejamento, do Tribunal de Contas da União e do Conselho Nacional de Justiça. Então a gente vê aí os órgãos de controle não só apoiando, mas participando ativamente da criação dessa rede, né? Hoje nós já temos dezenas de órgãos que fazem parte desse movimento, uma série de workshops, seminários, trocas de experiência que têm sido efetuadas, mas como a Regina colocou, falar em inovar pressupõe que nós vamos correr um certo grau de risco. E correndo um certo grau de risco, a longo prazo, num portfólio de decisões que o gestor toma, ele vai acertar, esperamos, na grande maioria dos casos, mas ele vai errar em algumas. E se ele for penalizado, né, pessoalmente por conta de um ou outro erro, a gente tem um incentivo perverso à acomodação e isso inibirá todo esse movimento de inovação que tanto se deseja. Tá. É interessante, porque o que pautou esse debate aqui muito foi o PL 7448. Uhum. Eu identifiquei assim no PL, por exemplo, 2 tipos de dispositivos. Alguns que buscam melhorar a gestão, né, que também transferem um pouco da responsabilidade para o controlador, do tipo assim, quando o controlador diz não pode fazer desse jeito, então diga como tem que fazer, diga as consequências daquele ato. Que muitas vezes o controlador ele só fala, olha, isso aqui não pode. Então, como é que eu faço? Isso eu não posso manifestar. E não diz, não dá o caminho, não dá as consequências, só diz que de acordo com a lei aquilo ele não é adequado. Mas muitas vezes a política pública precisa ser prestada e não pode parar, né? E outro grupo de dispositivos, de artigos, incisos, parágrafos do projeto de lei falava da responsabilização de agentes públicos. Ele dá uma segurança jurídica para o tomador de decisão, ele não fica à mercê de uma jurisprudência, entre aspas, volátil, tanto nos órgãos de controle como no judiciário. E ele dá segurança para que o tomador de decisão possa buscar a solução daquele problema sem correr risco de ser penalizado. Eu até coloquei um exemplo na fala do TCU ontem, dizendo o seguinte, olha, você tem uma situação que você tem um hospital público com estoque de remédios adequado e o outro sem remédio nenhum. Eu posso tirar remédio desse aqui e levar para aquele? Às vezes o controle ex ante fala, não pode fazer, e não diz como fazer o problema. E o problema fica para o gestor resolver aquilo, e quem sofre mais é o cidadão na ponta, que não tem o serviço prestado, ou então vem a responsabilização ex post. Você não podia ter feito aquilo porque não tem uma regra que permite, porque foram 2 estações diferentes, ou porque por qualquer filigrana jurídica você não pode fazer aquilo, e não se pensa no resultado da política pública, mas muito na parte só legal e de controle. Na opinião de vocês, o PL realmente ele tenta resolver esse problema? Ele é uma luz no fim do túnel para a gente conseguir melhorar essa situação? Bom, o PL em si, e nesse ponto eu vou ter que concordar com a discussão que aconteceu ontem no TCU, o PL em si ele não vai mudar 500 anos numa lógica de administração pública, não vai ser isso, ele não vai... a partir do momento em que for sancionado, do jeito que vier a ser sancionado e entrar em vigor, ele não vai mudar toda uma prática que já se estende aí há mais de 500 anos. O que vai mudar essa prática é o que vier a acontecer a partir do momento que esse PL vier a ser sancionado, do jeito que ele vier. A discussão do jeito que hoje a administração pública está estruturada, está funcionando, ela está atendendo aos interesses da sociedade? Está minimamente atingindo as expectativas dos cidadãos? Existem diversos relatos, a gente, do âmbito federal, a questão de serviços prestados diretamente ao cidadão talvez não nos permitam ter uma visão mais clara. Mas na ponta, quem realmente recebe os serviços prestados na área de educação, prestados na área de saúde, prestados na área de segurança pública, esse cidadão está satisfeito com os serviços que lhe são apresentados? Quero crer que não. Tá? Então, a solução tem que ser construída e precisa ser construída de forma conjunta. Não apenas do lado da administração, um gestor simplesmente cruzar os braços e dizer, mas eu não posso fazer nada porque tem um promotor, tem um auditor, tem um
agente qualquer da área de controle que me impede de fazer as coisas, e do outro lado você também não pode ter o controle dizendo, não, mas a gente precisa colocar todos os obstáculos possíveis, todas as arapucas que a gente puder imaginar para pegar o gestor corrupto. Ontem, o professor Francisco Gaetani, que é uma pessoa, acredito, todos nós aqui respeitamos muito, e sempre é alguém que fala com propriedade quando o assunto é gestão pública, ele não falou com essas palavras, é uma interpretação minha, mas a gente tem duas concepções de mundo, duas concepções de vida colocadas na área da administração pública. Você pode trabalhar na lógica da confiança plena e da confiança prévia, você confia naquele representante, você confia naquele agente, naquele gestor. Ele pode errar? Pode errar, mas se ele errar e errar feio, ele vai ser responsabilizado pelo erro. O PL não está tirando de forma alguma a responsabilidade do gestor. Mas só em caso de dolo, em caso de erro grosseiro. Pessoal, quem erra, quem comete um erro na administração, vai sofrer as consequências. Não vai ser esse PL que vai desmanchar toda essa construção. Não é. Existem todo um corpo de normas, seja na Lei 8.112, seja na Lei do Processo Administrativo, seja no Código Penal, existe todo um construto que vai possibilitar essa responsabilidade, essa responsabilização. Se a responsabilização não ocorre, não é existe a norma. Até falamos isso ontem no muitas TCU. normas. Tem norma e tem como punir. A questão é você efetivamente aplicar a norma, né, que muitas vezes não é aplicada, principalmente nos tribunais superiores no Brasil. Foi colocado ontem também, aí, a gente colocou que esse PL está dando garantia jurídica do segundo escalão para baixo, para quem executa política pública, para meritocracia dentro do Estado. Porque quem tem foro privilegiado, quem aí conta com, vou dizer aqui entre aspas, com a ajuda de tribunais superiores, não precisa desse PL para ter garantia jurídica. Para ter segurança jurídica, né? Então, a gente tem que ter em mente que tem no judiciário, né? Porque se fala no judiciário
o campo jurídico domina muito, né? Tanto que a gente nem fala, a nossa disciplina, a administração pública, virou direito administrativo no Brasil, nós fomos capturados pelo direito também. Mas o que eu queria ressaltar é que nessa tradição jurídica existe uma ilusão de que quanto mais prescritivos nós formos, nós seremos capazes de minimizar os riscos ou de resolver os nossos problemas via leis ou normativos em geral, né? E aqui eu trago o exemplo, né, da lei de licitações. Eu brinco que durante um tempo eu fui o gestor da 8666, com todos os ônus e bônus que isso traz, né? Mas é o exemplo mais clássico que a gente pode ver, né, numa tentativa de se coibir corrupção, conluios, malfeitos que ocorrem há décadas, né, no Brasil nessa área. Nós fizemos uma legislação extremamente prescritiva, extremamente detalhada, né, burocratizando todo o caminho ali do gestor, deixando o mínimo de discricionariedade, e após décadas aí de implementação, o que a gente viu? A corrupção não diminuiu por conta disso, né? Então, eu acho que ainda mais nesse novo mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos que caminhar no sentido de uma administração mais gerencial, como a Regina falou, que vai sim responsabilizar os gestores. Nós não estamos falando de isentar de responsabilidade quem toma a decisão, mas considerar que qualquer tomada de decisão ela é feita em um contexto, e aí eu comento, esse é o primeiro ponto que você destacou muito bem, né? Os órgãos de controle exigem de nós, gestores de políticas públicas, com razão, com acerto, de que todo ato administrativo precisa ser motivado, né? Nós temos que registrar no processo as motivações de qualquer decisão que nós tomamos. Então, o que o PL está tentando fazer é a mesma coisa para eles. No momento que ele vai tomar uma decisão de interromper um processo licitatório, de anular um contrato, de rever uma concessão, ou até mesmo de punir um gestor público por uma conduta, que esse ato seja motivado também, e que nessa motivação seja feita uma análise de risco, uma análise de impacto, como nós temos que fazer também, de que consequências que isso daí vai trazer, né? Vou trazer só um exemplo aqui. A Regina estava falando, né, da questão dos hospitais, né? É um assunto que eu nem domino de perto, vi pela imprensa, mas nós tivemos o caso aqui no DF recentemente do Hospital da Criança, né, que foi feito um modelo inovador de parceria público-privada aí para gerir o empreendimento. Não estou aqui entrando no mérito porque realmente não estudei o modelo, não sei se ele é bom ou ruim, mas o fato é que uma insegurança jurídica gerada pela atuação do controle fez com que o parceiro privado simplesmente devolvesse para o Estado, de uma hora para outra, o hospital, e quem paga o preço é a população. Quem paga o preço são as crianças que deixam de ser atendidas por esse equipamento de saúde. Então, é disso que se trata, né, de que toda a ação na administração pública, ela tem um impacto muito grande, um impacto sobre a vida das pessoas. Então, da mesma forma que nós temos que ser muito cautelosos na nossa ação, também os órgãos de controle, que são extremamente capacitados, são extremamente ciosos do papel dele e que precisam continuar exercendo com toda a liberdade com que têm atuado, mas que eles também façam esse tipo de análise ao tomar as suas decisões. Muito importante isso, né? Da inovação, do medo de a pessoa inovar, de boa fé, fazer uma coisa diferente e depois aquilo ser interpretado como um ato passível de punição. Até a gente colocou muito, já do ponto de vista de gestão, né, da eficácia, eficiência e efetividade, que a gente vê a política anticorrupção no Brasil hoje sendo muito eficaz, está prendendo gente, está punindo. Aí a questão é a que custo, né, o custo de paralisação de toda a gestão pública, e qual a efetividade. Tudo bem, nós estamos prendendo muita gente aí, muito corrupto, graúdo, cada vez mais graúdo. Agora, está reduzindo a corrupção? Não. Tudo bem, nós não temos dados científicos, estatísticos para dizer isso, até porque mensurar a corrupção é muito difícil, né? Mas a minha pergunta é se a política de corrupção no Brasil está sendo eficaz. Isso acho que é uma coisa indiscutível. Contra a corrupção. Política contra a corrupção, né? Mas ela está sendo eficiente e efetiva?
Você me permite, Alex, ontem, né, no debate à tarde lá no TCU, eu senti falta de dados, né? E até o procurador Júlio Marcelo, acho que com propriedade, falou disso. Então, hoje eu fiz um exercício rápido de buscar no próprio banco de dados do TCU as condenações dos últimos anos, né? A gente observa aqui que em 2017 foram 2.652 agentes públicos, servidores ou comissionados aí punidos pelo TCU. E se a gente pegar uma estatística dos últimos 10 anos, a gente tem uma média de 2.419 agentes punidos por ano. E essas punições implicam, muitas vezes, em multas e ressarcimento de valores ao erário, né? Eu encontrei lá o valor da maior multa aplicada, foi de R$15.333.000. E você tem aí toda uma gradação até de R$5.000 até esse valor. Então, como você colocou bem antes, Alex, eu acho que o controle está sendo muito efetivo em punir o gestor de nível médio, o gestor de segundo escalão, de terceiro escalão. Na camada de cima, que tem todas as prerrogativas aí do foro privilegiado e outros mecanismos de defesa, né, a gente não tem visto tanto essa efetividade como a gente acompanha aí no dia a dia dos jornais. E eu acho que o ponto central é exatamente esse, proteger aquele gestor que está atuando ali como pregoeiro, como ordenador de despesa, que está assinando um contrato, que está fazendo a gestão de uma infraestrutura de TI, que está fazendo a gestão de pessoas no seu órgão, que a gente sabe, a gente vê diariamente os casos, tem equipes precaríssimas, não recebem qualquer tipo de capacitação, tem uma pressão enorme para tomar decisões, né, a curtíssimo prazo, e depois são responsabilizados, muitas vezes, por desconhecimento, agindo de boa fé, mas porque não conheciam toda a legislação ou todas as possíveis implicações, ou o que é ainda pior, que o PL tenta endereçar, porque lá na frente o auditor que está avaliando interpreta de uma forma diferente e conclui que o gestor deveria ter agido de uma forma diferente, sem considerar todo o contexto que ele estava inserido na tomada daquela decisão. Eu acho que é esse tipo de situação que a gente está querendo equilibrar um pouquinho, e não se trata novamente de enfraquecer o controle, pelo contrário, o controle tem que continuar fortalecido e fazendo o papel dele, mas também dar segurança para o gestor, porque o que a gente vê na prática é que ninguém mais quer assumir essas posições chaves na administração. Isso que eu ia falar, é um efeito perverso, que muitas vezes o servidor concursado, por mérito, que tem capacidade de exercer aquela função, não quer exercer. Aquele que não tem um padrinho político, né, não quer exercer, não compensa aquela gratificação que é paga pelo risco que ele corre. Então você tem uma dificuldade de arrumar pessoas dentro da administração que com qualificação para ser ordenador de despesa, tomador de decisão, que queiram assumir essas funções, e você abre um espaço para vir gente que tende a ser mal intencionada, porque quem tem o padrinho, errado e meio. Com a lei atual ou sem a lei atual, quem quer andar fora dele vai continuar andando fora da lei, que tem padrinho aí para se garantir. E aí você abre espaço nessas funções de tomada de decisão, de ordenamento de despesas, pagamento de altos valores, para pessoas assim exponentes da velha política. É um efeito perverso do controle quando ele acontece de forma, vamos dizer assim, sem precisão de alvo, quando você não usa a política de sniper, de acertar o corrupto, mas de homem-bomba, explode tudo para matar o corrupto, mas também causa terra arrasada no entorno. Aí uma consequência perversa é essa. Não é nessa linha, Regina, que a coisa acontece? Sim, enquanto o Cristiano comentava sobre os dados do TCU, eu lembrei, acho que foi na sexta-feira, a CGU lançou uma atualização do relatório sobre punições também, né? E foi com muito orgulho que eles mencionaram que houve um recorde, né, na demissão de servidores públicos a bem do serviço público, né, por ilegalidade. Bom, eu estou, no momento, na ENAP. Eu tenho certeza, né, que outros professores que estejam nos ouvindo agora se solidarizam comigo quando eu digo que isso, para mim, é um fracasso, né, para a área de capacitação. Então, quer dizer, de um lado, a gente está fazendo todo um esforço de profissionalização da administração pública,
houve uma redução expressiva no número de cargos, digamos assim, né, de libérrimo provimento, né, nos DAS, na administração federal. Não estou me referindo a estatais, estou me referindo apenas à administração federal direta, autárquica e fundacional. Houve, nos últimos anos, uma tentativa grande que conseguiu encontrar, né, uma vertente interessante de fechar uma boa parte da ocupação dos cargos comissionados por servidores públicos, mas isso não basta. Não basta a gente colocar cerquinho e dizer que quem vai ocupar são servidores públicos, como se ser servidor público nos garantisse, nos santificasse, né, nos beatificasse, e né, garantisse a total sapiência, a total onisciência dos problemas. Até porque no caso da corrupção na Petrobras, no Petrolão, foram servidores de carreira os gerentes. Né? Exato. Que praticaram, amando, mas que praticaram. É uma coisa interessante, né? Houve um seminário um tempo atrás lá na ENAP para os nossos amigos latino-americanos: ou você é servidor público ou você é agente político. E, no caso brasileiro, as categorias meio que se misturam. Você pode ser servidor público e agente político também. Se você é um servidor público de carreira, mas você tem toda uma trajetória de militância, ou você tem, né, associações não muito bem explicadas com partidos políticos, padrinhos e tudo mais, isso acaba se revelando mais cedo ou mais tarde. Não só na Petrobras, mas em outras empresas, enfim, em outras situações também. Mas eu estou levantando essa questão, né, e agradeço ao Cristiano por ter trazido essa vertente. Tem havido um esforço grande no nível federal de capacitação dos gestores. Não quero ficar fazendo propaganda da firma, não vim aqui para isso, mas se a gente olha os números das escolas de governo, não é pouco o esforço no sentido de capacitar, de oferecer capacitação de longo prazo e seminários mais, digamos assim, desenhados para necessidades específicas, inclusive com a participação do controle. Os nossos melhores professores na área de licitações, de contrato, de gestão de risco, são exatamente os auditores do controle externo e os auditores, o auditor federal de finanças e controle. Não é de nada, né, não é absolutamente impossível criar esse ambiente de colaboração e esse ambiente em que controle e gestão estejam juntos, procurando uma melhora no desempenho, procurando quebrar um pouco essa lógica, né, da zona de conforto. Não, eu vou fazer exatamente como se fazia antes. Não interessa se o problema é o mesmo problema de 20 anos atrás. Tá? Pode ser o problema do século 22. Mas se eu só tenho um martelo, o problema vai ter que ser resolvido com o martelo. Essa visão, né, de que, bom, eu só tenho um martelo, então eu vou ter que resolver tudo na minha vida com o martelo, é que precisa ser quebrada. E aí que a gente entra de novo com a pregação, por assim dizer, da necessidade de inovação, e você só inova com pessoas que se sintam capacitadas, que se sintam confortáveis a buscar novas respostas, a querer entender melhor os problemas e fazer aquela pergunta, né? E se? Será que todos os problemas se resumem ao que está descrito aqui no meu cânone? Será que não pode haver uma outra forma de resolver esse problema, uma forma mais inteligente, mais eficiente, mais econômica? Esse eu acho que é o grande ganho dessa discussão que a gente está fazendo hoje, né? É possível, sim, criar um ambiente propício à inovação, propício à busca de novas soluções. As ferramentas que nós temos hoje não vão nos garantir plenamente o encontro dessas soluções. Vamos ter que quebrar a cabeça, vamos errar um pouco, vamos errar, como costumo dizer, né, para que pelo menos a gente não repita os erros, que a gente cometa erros novos. Mas nesse processo de errar, nós também vamos aprender.
E é aí que a sociedade ganha, né? Vai ser aí que a sociedade vai ter um serviço público mais efetivo e que lhes dê mais valor, né? Que realmente agregue o valor aos impostos, às contribuições, a todo o esforço que é feito pela sociedade na resolução dos seus problemas. Sim. Agora, chegando algumas perguntas aqui, né, de internautas, o Henry Fer pergunta, acho que já foi respondido, né, se o servidor que é tomador de decisões hoje em dia se sente vulnerável juridicamente, acho que já foi respondido. E o Humberto Goulart, ele pergunta assim, na opinião de vocês, qual seria a solução para encontrar um equilíbrio? Que o controle não perca seu sentido e que o gestor tenha tranquilidade de tomar as decisões necessárias para o funcionamento da administração. Porque eu acho que a situação já está muito bem mapeada do problema que a gente tem hoje, e se o PL é uma proposta de solução, mas o Humberto pergunta qual a solução, né, não do ponto de vista jurídico, aí, não vamos discutir filigrana do PL, mas qual a solução para encontrar esse ponto de equilíbrio? Eu diria que, em primeiro lugar, resgatar o pressuposto da boa-fé, como a Regina colocou, essa sentimento de que todo mundo é bandido, todo mundo está errado até que prove o contrário. Isso é muito deletério, isso causa medo, isso causa paralisia e isso não é o que vai trazer o interesse público. Segundo lugar, a gente tem que avançar na construção de institucionalidade, né? A gente está numa situação hoje porque, felizmente, de 88 para cá, o controle se institucionalizou. Isso é muito bom para o país. A gente está vendo os resultados aí de um Ministério Público forte, de um TCU forte, de uma CGU forte. Agora, esse mesmo caminho precisa ocorrer do lado de quem faz o gol, como diz o professor Gaetani, quem de fato opera a política pública na saúde, na educação, na segurança pública, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, Alex, está muito em voga a discussão sobre segurança pública por conta da intervenção no Rio de Janeiro, né? E um dos problemas clássicos, assim, cruciais para resolver o problema de segurança é integração de informação. A gente sabe hoje, nós temos uma Polícia Federal que também se desenvolveu muito nos últimos anos, que faz o seu trabalho de forma muito bem feita, mas que não troca informação com a Polícia Civil dos Estados, com a Polícia Militar, com a ABIN, com o Exército. E no âmbito do Executivo, vocês sabem bem disso, toda vez que a gente vai fazer qualquer movimento nesse sentido de buscar uma maior integração, compartilhamento de dados entre órgãos, é uma novela, né? Existe um feudalismo, cada um querendo proteger os seus dados, e você não consegue compartilhar e a população perde. Aí chega o Ministério Público, ele tem a via judicial, ele requisita judicialmente os dados de todos esses órgãos, usa a tecnologia, cruza esses bancos de dados e identifica uma série de impropriedades. Ótimo, mas nesse momento isso tem que ser usado para fornecer um feedback para o gestor e auxiliar na construção de uma política pública melhor. E não para punir, para falar, olha, está vendo aqui? Você está fazendo errado. Só que ele não tem os instrumentos que foram dados à atuação do controle não são dados ainda para quem atua na gestão, na execução da política pública. E é isso que a gente precisa construir. Não, e a gente tem iniciativas hoje em dia de publicização de dados. Porque a melhor forma de controle é você democratizar, não é instituir um órgão de controle. Coloca os dados na internet. Sim. Coloca tudo dados ali, abertos, deixa a população, a sociedade civil organizada vá lá e olhe os dados, observe, formule propostas e fiscalize. Inclusive, algumas atitudes inovadoras de controle, por exemplo, a Lava Jato, teve a iniciativa de publicar dados dessas apreensões, né, operações de busca e apreensão que são feitas aí em escritórios, em gabinetes, jogou na internet os dados. E a imprensa desenvolveu linhas de investigação próprias que ajudaram na própria investigação. Sim, agora, no caso ali já era uma ação da Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, mas por que não disseminar essa prática para punir, mas não somente para punir, mas para buscar soluções de inovação, buscar soluções inovadoras, trazer a sociedade para pensar a política pública junto, é realmente mudar o conceito de que o dado tem que ser secreto. Nem toda informação, assim, usando o conceito da BIM, é informação sensível, né? Informação sensível para a segurança nacional que não pode ser divulgada. Muita informação poderia ser divulgada, mas ainda não o é. E isso certamente pode ser um caminho aí de busca de inovação e busca de equilíbrio entre as diversas funções do Estado.
Regina, quer falar sobre isso? Sim, eu aproveito até para convidar a todos que estejam nos assistindo, quem estiver em Brasília na semana que vem vai ser muito bem-vindo, ou se não puder vir, que acompanhe pela rede a apresentação do relatório de dados preliminares de uma pesquisa que nós, na ENAP, junto com o Ministério do Planejamento, Secretaria de Gestão e a Secretaria de Tecnologia, Informação e Comunicação, nós comissionamos uma pesquisa junto ao CDE para mapear o estado da arte da governança digital. E, como sempre acontece, quando a gente começa a pesquisar, né, você mira numa coisa e acaba descobrindo outras. E não vou dar spoiler, mas alguns dos achados mais interessantes e que eu acho mais promissores para a gente conseguir criar esse ambiente de confiança, esse ambiente de plena, não plena informação, mas um contexto de informação melhor do que o que a gente tem hoje, podem ser discutidos no âmbito desse primeiro relatório. E vai chamar a atenção exatamente o seguinte: cada vez mais o governo precisa, no âmbito da OCDE, nem se discute mais a questão do governo focado no cidadão, mas o governo centrado nas necessidades do cidadão. Tá? Que os serviços apresentados sejam serviços desenhados digitalmente e pensando no modo de vida do cidadão. O atual secretário executivo do Ministério do Planejamento, colega nosso de carreira, o Gleison Rubim, ele costuma dizer o seguinte, que o cidadão hoje ele está acostumado a ter suas necessidades solucionadas em tempo real. Então, se você precisa transferir dinheiro de uma conta para outra, você usa um aplicativo do banco. Se você precisa de um transporte, que não seja transporte público, um transporte individual, você usa um aplicativo. Se você não quer se hospedar num hotel, você usa um aplicativo também para procurar uma hospedagem alternativa. É preciso que o governo, a administração pública, se veja assim também, né, como ofertante de serviços e ofertante de serviços que possam atender ao cidadão agora, não daqui a 2 meses, não daqui a 3 meses, não daqui a 25 anos. Não riam, mas há experiências de agendamento de consultas em hospitais federais brasileiros, e um determinado hospital no Rio de Janeiro devolveu a marcação de consulta para a pessoa que o pediu. Parabéns, você tem aqui a sua consulta agendada para daqui a 25 anos. Então, assim, é preciso, como diz um amigo meu, a burrice natural a gente já conhece, né? Quem sabe a inteligência artificial ajude a melhorar, né, esse contexto. Esse tipo de atuação, uma atuação que não pensa nas necessidades do cidadão, que gera esse contexto de desconfiança, esse contexto de que quem está na administração está para se arrumar, está para se locupletar, e não para prestar um serviço à sociedade. É possível, sim, haver servidores que estejam na administração para prestar um serviço à sociedade, a ajudar a construir soluções para as próximas gerações. Não necessariamente quem está hoje ocupando uma posição de poder, de mando, esteja apenas querendo resolver um problema pessoal, né? Há outras motivações, eu pelo menos falo por mim, né? Claro. Tem outras motivações para estar na administração. Bom, já quer falar ainda desse tema? Eu queria só provocar o nosso telespectador. Tenho certeza que tem muitos servidores públicos nos assistindo. Pense no seu caso e pense no caso dos seus colegas. Quantos de nós entramos na administração pública por idealismo? Saímos do setor privado, abrindo mão, às vezes, de carreiras onde ganhávamos ou poderíamos ganhar muito mais lá, e entrando com o verdadeiro espírito público de fazer em prol do país, em prol da sociedade. E o que a gente assiste ao longo dos anos? Todos os incentivos para a acomodação e para a paralisia. E pouquíssimos incentivos para, de fato, empreender e fazer a diferença.
Eu vou colocar uma questão aqui que chegou do Sérgio Lerrer, coincide até com o tema que eu ia colocar agora. Ele fala assim, mas o debate em torno do PL mostra que ao menos a performance na gestão pública ganhou uma visibilidade necessária. A repercussão desse debate surpreendeu vocês? Eu queria colocar para o seguinte, porque ontem lá no TCU, as pessoas dos órgãos de controle que se manifestavam, acho que quase todas bateram no ponto de que o PL não foi devidamente discutido, o PL 7448, que não houve audiência pública, que foi aprovado a toque de caixa, que eles não tiveram a oportunidade de dar a opinião, mas o debate já aconteceu, ou vem acontecendo, pelo menos agora, nesse momento, está acontecendo. Na opinião de vocês, houve pouco espaço para debate, o debate ele vai acontecer daqui para frente? Como que é? Eu falei isso com o Gaetani ontem à noite, Alex. O Gaetani estava exausto, né, depois de participar de uma tarde num fórum em que ele era quase que uma voz isolada contra né, uma visão majoritária dos presentes ali defendendo a posição adversa. Eu falei, eu acho que a gente já teve um grande ganho. O fato de ter tido esse debate, o fato de você ter se exposto, vindo aqui, falado e colocado essa posição, pelo menos para aquelas pessoas bem intencionadas, de um lado ou de outro do debate, eu acho que vai deixar uma pulguinha, uma reflexão para as pessoas pensarem que, independente do PL, do que vai acontecer com esse PL, como a gente já falou aqui, não vai ser uma lei que vai mudar a realidade do dia para a noite, mas que esse debate continue, que a gente não deixe essa questão morrer, que a gente use essa oportunidade para, de fato, discutir o que precisa ser feito para construir uma administração melhor. Regina, não foi suficientemente debatido? Olha, eu não vou ficar falando mal dos coleguinhas de outros poderes, né? A gente está, né, criando um ambiente de colaboração, então não se constrói colaboração jogando pedra na vidraça alheia. Mas, acompanhando a tramitação do PL, tanto no Senado quanto na Câmara, houve, sim, uma audiência pública chamada até pela relatora, pela senadora Simone Tebet, e foram convidados representantes da academia, né, professores de direito, Alexandre Aragão, Egon Brockman, e quem compareceu, né, não foram todos os convidados, mas a Confederação Nacional de Municípios apareceu, outros convidados também, e compulsando o relato, o que chama a atenção foi a baixíssima presença dos parlamentares, das excelências. As excelências não compareceram à CCJ, muito provavelmente porque o tema não é um tema assim, né, que mova paixões. Eu quero crer, né, que se fosse uma coisa do tipo, vamos liberalizar as drogas, não vamos liberalizar as drogas, vamos abrir os cassinos, não vamos abrir os cassinos, haveria... Ou liberação de emenda parlamentar. Vamos liberar a emenda parlamentar aqui, vamos fazer um sorteio de emendas parlamentares. Anistia, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido, talvez houvesse uma maior frequência. Mas é de se estranhar a baixíssima participação dos próprios parlamentares, muito provavelmente que acharam que ia ser mais um PL daqueles que fica engavetado por 20 e tantos anos, como, aliás, a gente conhece, né, muitos, na área de regulamentação do lobby, a regulamentação do funcionamento das agências reguladoras, ou mesmo da regulamentação de dispositivos constitucionais, que a gente conhece bem, da contratualização por desempenho, do bônus de eficiência, que estão lá parados, né? Até a própria questão da demissão por insuficiência de produtividade. Lá vou eu falar mal aqui enfim, mas vamos voltar para o ponto. E realmente na Câmara a tramitação foi executiva, né? Foi expedita. Não sou eu que vou falar mal, né, da forma pela qual o processo tramitou. Se chegou à mesa do presidente Temer para ser sancionado ou não, foi um pouco o que a gente estava comentando, passou por alguma tramitação, e não foi na administração pública, não foi no executivo. Então, o legislativo que se defenda, né? Ele tem mais do que propriedade para se defender. O PL não foi suficientemente discutido? Não sei. Muito provavelmente, se ele tivesse tido mais tempo de discussão, se tivesse tido mais audiências públicas, ele poderia ter saído um pouco melhor. Mas foram chamadas audiências.
e os convidados não compareceram. Contra isso, acho que não tem muita coisa que a gente possa falar agora, passados 3 anos depois da audiência pública. Bom, vamos caminhando para o final. Vocês têm ainda alguma consideração final, alguma mensagem rapidinho aí para deixar para o internauta e deixar aí no arquivo, que quem está assistindo ao vivo vê a mensagem agora, mas o vídeo fica aí no arquivo, então, alguma mensagem final rapidinho? Eu queria pegar o gancho nessa última fala da Regina, né? A bola está com o presidente Temer agora para sancionar ou vetar, e ontem, lá no TCU, muito se usou o argumento, não, vamos vetar integralmente e reabrir o debate. Não, eu coloco o contrário. Vamos aprovar, ainda que o projeto seja imperfeito, como qualquer lei, ele é passível de aperfeiçoamentos no dia seguinte. Pode-se imediatamente continuar a discussão, e é isso que a gente espera, e ir aperfeiçoando o marco. O ponto é que a assimetria hoje entre controle e gestão está muito grande, e esse PL, a nosso ver, ele equilibra um pouquinho mais, dando segurança para o campo da gestão, sem enfraquecer em nada o lado do controle. Regina, para encerrar. Eu acho que o Cristiano falou bem, né, falou com muita propriedade a respeito, enfim, do contexto que a gente está agora. E eu só lembraria o seguinte, a luta continua, sancionado, não sancionado, o que acontecer depois de amanhã não vai os cargos comissionados para servidores, mas é trabalhar melhor o recrutamento, a formação, o aperfeiçoamento contínuo desses servidores, criar uma cultura de espírito público, né, de pensar na sociedade antes de pensar nos interesses da administração. E acredito que não é uma obra para a nossa geração, talvez para dos nossos filhos e nossos netos, se eles continuarem nessa vibe, né, de vamos melhorar, e é um trabalho constante. Não vai ser um PL, não vai ser uma medida provisória, não vai ser uma emenda constitucional que vai, com varinha de condão, resolver todos os problemas magicamente. É um trabalho contínuo, dia após dia. Obrigado, Regina. Obrigado, Cristiano. Chegamos, então, ao fim de mais um debate aqui da TV Anesp. Muito obrigado aí pela sua audiência. A gente deve voltar agora em maio, semana que vem tem feriado. Provavelmente será no dia 15 de maio, ainda a data a confirmar. O tema do próximo debate é o Programa Nacional de Desestatização, aí com a questão da Eletrobras, da Infraero, de terceirização, no desinvestimento e desterceirização aí, em vários órgãos de governo. O Brasil ainda tem cerca de 150 empresas estatais, e esse tema vai estar na pauta do próximo debate. Então, muito obrigado pela sua audiência e boa noite.